Fala galera do Vascão, bora para mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio falando do Vasco da Gama que não joga no meio de semana, né? O Vasco jogaria contra o Cuiabá, seria um jogo em São Januário. O jogo foi adiado, uma pena esse negócio de jogo adiado aí, porque o Cuiabá tem Sul-Americana para estar disputando. E aí o Vasco só joga no final de semana diante do Grêmio, mais um jogo fora de casa. E vamos estar na torcida para que o Vasco consiga resultado em um confronto não tão direto assim no momento. Pode ser um confronto direto, porque o Grêmio tem 2 jogos a menos, né? Então podemos colocar como um confronto direto. O Vasco precisa tirar ponto do Grêmio. Como assim tirar ponto do Grêmio? O jogo é fora de casa. Se o Vasco arrancar um ponto, ele estará tirando pontos do Grêmio, né? Vamos torcer para que o Vasco faça um excelente jogo. Já amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro vídeo. No Charla Podcast com o presidente Rodolfo Landim. E no Vasco, hein, o torcedor está ansioso para ver uma dupla em ação. É o Coutinho e o Payet. Cadê? Sem jogos no meio da semana, o torcedor vascaíno está empolgado para, enfim, ver uma dupla que promete dar muitas alegrias. Coutinho e Payet devem estar à disposição para a partida contra o Grêmio no próximo domingo fora de casa e serão opções para Rafael Paiva no time titular. O camisa 11 já estreou na derrota para o Atlético Mineiro, mas não teve a companhia do francês, que seguiu melhorando a parte física. Os reforços Souza e Alex Teixeira também seguem participando dos treinos e podem ganhar mais minutos contra o tricolor gaúcho. Na 11ª posição, com 23 pontos, o Cruz Maltino vai em busca da vitória para entrar de vez na parte de cima da tabela do Brasileirão. Olha, ô Pedrosa, essa é uma ansiedade completamente do vascaíno de assistir ao Coutinho e o Payet. E posso dizer, a ansiedade não é minha nem do Venê, mas uma vontade de ver, de assistir aos dois, jogando juntos, performando juntos, que é só trazer mais espetáculo pro futebol. Para quem gosta de futebol, A gente está falando aqui de dois craques. Eu colocaria o Felipe Coutinho, uma parte da carreira dele, até num craque de nível mundial de gênio mesmo, porque o que ele fazia no Liverpool era brincadeira. E o Payet também foi um grande craque aí do futebol mundial, então é impossível não pensar nesses dois juntos, se entendendo, dando essa qualidade técnica. Quando a bola chega no pé deles, é um momento que eles pensam o jogo diferente da maioria dos jogadores. Mas para essa partida contra o Grêmio eu não acredito que isso vá acontecer. Entendo que eles vão ser relacionados, claro, correndo tudo normalmente nesse treinamento nessa semana. O Payet até pediu para se recondicionar fisicamente melhor nessa semana para ir para esse jogo contra o Grêmio. O Praxedes fez uma partida terrível no último final de semana contra o Atlético Mineiro e eu acredito que seja a chance do Felipe Coutinho já começar como titular. O Payet entrando alguns minutos no segundo tempo para poder ganhar justamente esse ritmo de jogo. Principalmente, Fernanda, porque esse jogo é fora de casa. Então, mal ou bem, o Vasco ainda tem que ter uma postura defensiva muito agressiva, de intensidade que tem sido a marca do Rafael Paiva. Quando o jogo for em casa, eu acho que essa chance da gente ver Payet e Coutinho jogando vai ser muito maior. e é muito mais interessante, né? Como um presente, Venê. Não, olha só, Pro torcedor, gente, né? quem gosta de acompanhar futebol tem que torcer para esses dois atuarem juntos e se darem bem, porque a verdade é essa. Eu, particularmente, eu gosto de assistir a bons jogos. E a tendência é que com o Payet, com o Coutinho, o jogo seja melhor de você assistir. A gente experimentou no início do ano, no Campeonato Carioca, o Payet fisicamente muito bem. Ele né? começou bem Ele na já temporada. era um Payet na última temporada ali, a gente já via que ele é o diferente, muito diferente, né? Mais magro. Mas fisicamente pronto, eu assisti aos jogos do Vasco no Carioca só para assistir o Payet. Não, o cara entende muito de futebol. E a tendência é que, assim, com os dois em campo, a grande verdade é essa. Eu concordo com o Pedrosa. O Pedrosa falou isso aqui. Jogador bom tem que jogar. Mas não podem jogar juntos, o time vai ficar muito lento. Aí é um trabalho do treinador para poder valorizar esses dois. O treinador precisa fazer algo, estudar algo, para a equipe render com esses dois em campo. Porque você tem que botar os dois. Estamos falando de dois bons jogadores. Muita gente normaliza a chegada do Coutinho ao Vasco da Gama. Gente, o Barcelona contratou o Coutinho na ocasião para a vaga do Neymar. Então, assim, é um jogador de altíssimo nível. E a gente aqui no futebol brasileiro está tendo a oportunidade de assistir. Vou dar um exemplo. Botafogo e Palmeiras. Me deu gosto de assistir. Verdade. Um bom futebol. Então, quem gosta de assistir a bom futebol, uma boa partida, tem que torcer para Payet e Coutinho se darem bem dentro de campo. O Coutinho foi a 4ª maior venda da história do futebol, Venê.
Só para você ter noção da magnitude dessa transferência que você citou aí, do Liverpool para o Barcelona. A gente está falando de futebol mundial. A história do Eu vou futebol. dar um exemplo. Se eu sou o Matheus Carvalho, que muita gente chama de Cocão, eu ia virar pro treinador e falar, bota os dois, que eu vou dar a vida dentro de campo. Eu vou correr por eles. Ele e o Hugo. isso. E tem um ponto, Vene, que muita gente confunde, que é: ah, mas como que o Vasco vai se defender? Você se defende com a bola. A partir do momento que você tem 2 jogadores desse calibre, eles vão tratar a bola melhor, eles vão ter uma posse maior, eles vão ter mecanismos para poder fazer o Vasco jogar de uma forma diferente. Então eu acho que assim, nesse momento, tem que esperar o Payet e o Coutinho entrarem 100%, eles estando 100%, meu amigo, não tem nem muito o que pensar. É colocar em campo para jogar. Olha aqui, já já a gente vai mostrar a preparação do Botafogo para encarar o São Paulo. Esse jogo é fora de casa, mas antes, as investigações de 4 jogos, tava jogando demais. Jogou pra Praxedes, desde que entrou contra o Internacional, tava jogando demais. O Praxedes entrou muito bem, não sei o que, o dedo do Rafael Paiva, não sei o que. Eu nunca me enganei. Quem acompanha minha live aqui sabe que eu falei, inclusive, após a melhor partida do Praxedes em 2024, que foi a última, que eu não teria o Praxedes no meu elenco. Eu usei essas palavras aqui. O Praxedes é um jogador que eu não teria no meu elenco, mas eu seria muito desonesto se eu não falar que ele jogou bem hoje, que ele fez uma boa partida hoje, que foi justamente o jogo contra o Atlético Goianiense. Contra o Corinthians, quando as pessoas já queriam tratar o Praxedes como meia, que jogou demais, que não sei o quê, falei, rapaziada, cara, ele fez um jogo ok, ele fez um jogo nota 6, nota 6,5. Não vamos cair nessa. Tem 10 meses que o Praxedes não joga bola com a camisa do Vasco. 2 jogos não vão me enganar. 2 jogos medianos e um bom não vão me enganar. O Praxedes é um jogador que não tem nível para ser titular do Vasco da Gama. E veja bem, isso não tem nada a ver com o garoto. Isso aqui não é uma crítica pessoal, muito pelo contrário. Sei que ele é trabalhador, que ele se dedica e tudo mais. Mas não dá. Não dá. E não dá há muito tempo. Não dá porque ele já demonstrou milhares de vezes, que ele não tem condições de ser titular do Vasco da Gama. O Praxedes, ele tem 8 partidas boas com a camisa do Vasco da Gama. Umas 5 que ele fez lá no início de 2023. E aí você bota as últimas 2 aí que são boas. E talvez uma ali dentro do Campeonato Carioca, em algum momento. E só. Todas as outras foram ruins. Abaixo. Mal. Ou mal porque foi lento na intensidade, coisa que não faltou hoje. Até acho que ele foi intenso hoje. Ou ele simplesmente compromete tecnicamente. E não é porque ele fez uma partida sem comprometer contra o Internacional. Não é porque ele fez uma partida mediana contra o Corinthians. E não é porque ele fez uma partida boa contra o Atlético Goianiense. Boa, só isso. Nada além disso. Partida boa. É que a régua na cabeça das pessoas é o próprio Praxedes. Então parece que quando ele faz uma partida boa, em parâmetro, em relação a ele, que é ótima. E não é. Não é. O Praxedes é um jogador que não tem condições de ser o meio armador do Vasco. Não tem. Ele não chuta gol, gente. O Praxedes não chuta gol. O Praxedes não acha passe. O Praxedes é um jogador para você ter ali como segundo volante ou como terceiro homem de meio campo que vai temporizar o jogo. Que ele pisa na bola, levanta a cabeça, dá um passe aqui, dá um passe ali. E é isso. E só isso. Só isso. E nem mesmo na característica que, teoricamente, ele deveria ter como a principal, ele é bom pra cacete. Nem nessa. Nem nessa. E hoje ele entrega o gol e ele entrega o jogo contra o Atlético Mineiro. A grande verdade é essa. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like. Existe uma frase que é um clichê no futebol. O problema de você ter jogador... Eu nem gosto de usar essa palavra. O problema de você ter jogador ruim no seu elenco é que você vai usar. Em algum momento você vai usar. E a partir desse momento, esse cara vai te prejudicar em algum momento. E eu repito, a minha análise aqui é só campo e bola. Apenas isso. Apenas isso. O Praxedes não é jogador
para vestir a camisa de titular do Vasco da Gama. Assim como o Galdames no jogo passado, não era o jogador que tinha que ter entrado. Existem erros sistemáticos dentro desse elenco do Vasco da Gama. Erros que não podem ser cometidos. São lições que têm que ser aprendidas. E eu também me sinto muito tranquilo de falar que lembrem-se, na derrota, que foi esse mesmo Rafael Paiva que conseguiu as 4 vitórias seguidas, que conseguiu fazer o Vasco voltar a competir, que conseguiu fazer o Vasco voltar a ser um pouco do Vasco que a gente conhece. Lembrem-se nas derrotas, porque ele vai errar. Então, por favor, não me venha com papinho de treinador interino, treinador de sub-20, treinador de... Não me venha com esse papinho. Porque esse mesmo treinador que cometeu erros hoje, porque cometeu, como cometeu em outras partidas, mas saiu vencedor, é o treinador que conseguiu dar um respiro ao Vasco da Gama e que conseguiu fazer o Vasco não se preocupar mais tanto com a zona de rebaixamento. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O Vasco só joga no final de semana diante do Grêmio. Vai ter aí essa semana para dar uma descansada. Por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? É ruim porque o Vasco vai ter uma rodada a menos. E dependendo do que acontecer na rodada, você vai ficar com aquela sensação estranha, né? Mas aí a gente tem também um monte de times com jogos atrasados, né? Olha, do Vasco para baixo, a gente só tem Corinthians, Vitória e Atlético Goianiense, que não tem jogos a menos, né? Então não vai ficar assim também, né? Tem muito time aí com jogos a menos. Juventude tem 16 jogos, Inter 14 jogos, que estão abaixo do Vasco. O Corinthians tem 18 jogos e 18 pontos. Aqui que 1 a 2 vitórias não fazem, né? O Corinthians estava lá embaixo, venceu 2 ou 1. Vou ver aqui, venceu 2 seguidas. Já pulou para a 14ª posição com 18 pontos. E aí a gente tem o Criciúma com 17 e o Vitória, o primeiro time na zona de rebaixamento, com 15 pontos. Segue aí o Vasco a 8 pontos da zona de rebaixamento, né, pessoal? Vamos torcer para que essa distância aumente ou, no mínimo, se mantenha, né, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória enfrentará o Flamengo, o Grêmio enfrentará o Vasco. Se o Vitória, que provavelmente vai perder do Flamengo, perder, e o Vasco conseguir arrancar um ponto do Grêmio fora de casa, o Fluminense vencendo vai no máximo a 14. Se isso acontecer, o Vasco, ainda mesmo nessa tempo difícil aí, enfrentando times fora de casa, o Vasco conseguiria se manter aos 8 pontos da zona de rebaixamento, né? Dá para focar nesse cenário ruim aí, que é o que eu tinha pensado antes, né? Entre 23 e 24 pontos até o final do primeiro turno, provavelmente é o que vai estar acontecendo.